Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé. Hoje abordaremos um tema profundo que talvez você já tenha se perguntado. Por que você não pode falar o nome desgraça? A Bíblia, em suas escrituras, nos ensina que as palavras têm poder. O que falamos pode moldar nossa vida, nossa fé e até nosso destino. Em um mundo cheio de desafios, as palavras são mais do que simples sons, elas são sementes. Então, por que usar um termo tão pesado e negativo pode ter consequências espirituais? A resposta está nas Escrituras, e hoje vamos descobrir isso juntos. Prepare-se para uma jornada de revelação, fé e entendimento. No princípio, Deus usou a palavra para criar tudo o que existe. E disse Deus, haja luz, e houve luz, Gênesis 1:3. Desde os primeiros momentos da criação, a palavra de Deus teve poder absoluto e transformador. O poder da palavra divina é imensurável, e como seres criados à sua imagem e semelhança, nós também somos chamados a refletir esse poder através da nossa fala. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre o peso das palavras humanas, especialmente aquelas que proferimos sem reflexão. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Se a nossa fala tem poder para dar vida, também tem o poder de trazer destruição. E uma palavra como desgraça está carregada de negatividade, sendo um símbolo de destruição e tristeza. O que acontece quando usamos essa palavra em nossas vidas? Será que estamos permitindo que ela afete nosso espírito e nossas circunstâncias? Ao longo do Antigo Testamento, vemos como as palavras influenciam a vida de indivíduos e nações. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés advertiu o povo sobre a importância da fala. Ele disse em Deuteronômio 30:19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus este dia a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida, para que vivais, vós e a vossa descendência. Em outras palavras, Deus deixa claro que há um poder nas palavras que escolhemos. Usar uma palavra como desgraça é uma escolha que traz maldição, algo que podemos evitar ao escolher palavras que edificam, que refletem a bondade de Deus. Assim, ao invés de chamar algo de desgraça, podemos, pela fé, proclamar que Deus está em controle e que a vitória é certa. No Novo Testamento, Jesus também falou sobre o poder da palavra. Em Mateus 12:36-37 ele disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Essas palavras de Jesus nos mostram que cada palavra que proferimos tem um impacto profundo em nossas vidas e em nosso futuro. A palavra, com sua carga de negatividade, não pode refletir o espírito de vida que Cristo deseja que tenhamos. Jesus nos ensina a buscar palavras de esperança, cura e restauração, pois ele veio para dar vida e vida em abundância. João 10:10. O apóstolo Paulo, em Efésios 4:29, também nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Palavras torpes são negativas e podem enfraquecer nossa fé e nos afastar da paz de Deus. Quando falamos de desgraça, estamos enfatizando a falta, a destruição e o caos. Mas Deus quer que falemos de sua glória, da sua providência e do seu poder restaurador. O que falamos não apenas reflete o nosso estado de espírito, mas também influencia os que nos ouvem. Ao escolher palavras de vida, transmitimos graça e edificação, em vez de desespero. Em Romanos 10:17 está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se a nossa fala é carregada de palavras negativas, estamos criando um ambiente de descrença ao nosso redor. Não tem lugar no vocabulário de um cristão, pois ela não reflete a fé em um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Deus nos ensina a falar com fé, a declarar coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Quando falamos de desgraça, estamos afirmando a ausência de Deus e a vitória do mal. Ao invés disso, devemos declarar a vitória de Deus em nossas vidas, mesmo nas dificuldades. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele
procedem as fontes da vida. O coração é onde as palavras nascem, e aquilo que falamos reflete o estado do nosso coração. Se permitirmos que palavras negativas sejam liberadas de nossos lábios, isso afeta diretamente o nosso espírito. Por outro lado, palavras de fé, gratidão e louvor fortalecem o nosso interior, nos aproximando do coração de Deus. Assim, ao invés de falar de desgraça, podemos falar de vitória, de prosperidade, de paz e de restauração. Isso transforma não apenas o nosso interior, mas também a realidade ao nosso redor. Embora essa palavra não seja especificamente mencionada de forma direta na Bíblia, o conceito de desgraça, que remete à tragédia e sofrimento, aparece em várias passagens. Em Jeremias 18:11, Deus diz: "Agora, pois, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que preparo contra vós mal, e deis a vossa desgraça." Mas observe, essa desgraça não era a vontade de Deus, mas uma consequência do pecado e da desobediência. Quando nos apegamos a essa palavra, estamos proclamando um destino que está longe da vontade de Deus para nós. Deus deseja nos dar uma esperança de futuro e um plano de paz. Jeremias 29:11. Devemos abraçar as promessas de Deus. Jesus, em Lucas 6:45, nos ensina: "O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração." Quando o nosso coração está cheio das promessas de Deus, as palavras que saem de nossa boca refletem fé, esperança e vida. Assim, ao escolhermos falar positivamente sobre aquilo que Deus é e faz, estamos transformando nossa vida e nossa realidade. Não precisamos mais viver sob a sombra da desgraça, mas sob a luz da graça de Deus. Filipenses 4:8 nos instrui: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." A Bíblia nos orienta a mudar o foco, a pensar nas coisas boas, nas promessas de Deus, e assim a nossa fala será transformada. O que pensamos reflete diretamente no que falamos, e o que falamos, por sua vez, molda a nossa vida. Em Romanos 15:13, Paulo ora: "Ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo." Deus é um Deus de restauração e esperança. Quando falamos palavras de fé, criamos um ambiente de cura e restauração. A palavra desgraça não tem espaço em uma vida que é guiada pela esperança em Cristo. Mesmo nas dificuldades, podemos falar com fé, sabendo que Deus é capaz de transformar qualquer situação. Ele é a nossa rocha e nossa salvação, e não precisamos temer ou declarar desgraça em nenhum momento. Quando falamos, não estamos apenas influenciando nossas vidas, mas também as vidas de outros. Tiago 3:9-10 nos lembra: "Com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição." Meus irmãos, não é conveniente que isto se faça assim. Se nós, como cristãos, começarmos a usar a palavra desgraça, podemos estar semeando dúvidas e desesperança naqueles ao nosso redor. Em vez disso, somos chamados a ser luz, a espalhar a mensagem de esperança e vida. Cada palavra é uma oportunidade de refletir a glória de Deus, e como corpo de Cristo, devemos construir uns aos outros com palavras de edificação. A sociedade ao nosso redor muitas vezes promove uma linguagem negativa. No entanto, como cristãos, somos chamados a ser diferentes. Em Romanos 12:2, Paulo nos adverte: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Não devemos adotar a linguagem do mundo, mas viver conforme os princípios de Deus. Isso inclui a maneira como falamos e as palavras que escolhemos usar. Quando usamos desgraça, estamos nos alinhando com uma visão de derrota. Quando falamos palavras de fé, estamos alinhando nossas palavras com a verdade de Deus. O exemplo de Jó é fundamental quando pensamos sobre o impacto das palavras. Jó, em meio ao sofrimento e perda, disse em Jó 1:21: "Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito
seja o nome do Senhor. Mesmo em meio a tanto sofrimento, Jó escolheu não falar palavras negativas. Ele reconheceu a soberania de Deus e, através de suas palavras, demonstrou fé e confiança em Deus. Em vez de se apegar à desgraça, Jó adorou e proclamou a grandeza de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir em nossos próprios desafios. Deus nos deu o dom da vida, e a fala é uma ferramenta poderosa para transmitirmos essa vida. Em Provérbios 4:22, é dito que as palavras de sabedoria são vida para os que a encontram e saúde para o seu corpo. As palavras que escolhemos falar têm o poder de trazer cura, restauração e paz. Quando nos afastamos de palavras negativas e adotamos uma linguagem de fé, estamos usando o poder da palavra para abençoar nossa vida e a vida de outros. O impacto de uma palavra de fé pode ser transformador, pois ela está em conformidade com a vontade de Deus para nós. A Bíblia nos chama a viver pela fé, e a fé é inseparável da esperança. Em Hebreus 11:1, a Escritura nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando falamos palavras de fé, como Deus é meu refúgio e minha fortaleza, estamos afirmando aquilo que esperamos e essa esperança se torna realidade. Ao contrário disso, palavras como desgraça não têm lugar na vida do cristão, pois são palavras que proclamam desesperança. Devemos ser ousados em nossa fala, confiando nas promessas de Deus para o nosso futuro. Agora, querido espectador, gostaria de convidá-lo a refletir como as palavras que você tem usado têm impactado a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Já parou para pensar no poder que uma palavra pode ter? Será que essa palavra tem roubado a sua paz e minado sua confiança em Deus? Em vez de proclamar maldição, por que não proclamamos as bênçãos de Deus? Como a Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Que tal começar a falar com fé, declarando a bondade de Deus para a sua vida? Compartilhe nos comentários como você tem aprendido a usar suas palavras para abençoar e edificar. A mudança começa dentro de nós. Jesus nos ensina em Mateus 12:34 que a boca fala do que está cheio o coração. Se desejamos mudar nossas palavras, devemos permitir que o Espírito Santo transforme nosso coração. Ao renovarmos nossa mente e enchermos nosso coraão com a palavra de Deus, nossa fala será naturalmente transformada. Não basta apenas evitar uma palavra negativa, é necessário substituir a linguagem da morte pela linguagem da vida. Em 2 Coríntios 4:13, Paulo diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. A fé nos impulsiona a falar o que acreditamos. Se acreditamos que Deus é bom e que Ele tem o controle de todas as coisas, nossa linguagem reflete nossa fé, e por meio dela, podemos experimentar a realidade do reino de Deus. Devemos afirmar as promessas de Deus. Em 2 Pedro 1:4, vemos que, pelas quais nos têm sido dadas preciosas e grandíssimas promessas. Quando declaramos as promessas de Deus sobre nossas vidas, criamos uma atmosfera de fé e confiança. Ao falarmos a palavra de Deus, estamos ativando a sua vontade para nossas vidas, pois Ele honra a nossa fé. Em conclusão, a Bíblia nos ensina que as palavras têm poder. Ao usar palavras como desgraça, estamos proclamando maldição, mas Deus nos chama para viver em bênção. Em vez de focarmos nas dificuldades, devemos olhar para as promessas de Deus e falar com fé, esperança e confiança. Que a partir de hoje possamos renovar nossa linguagem, buscando sempre palavras que edificam e glorificam o nome de Deus. Não permita que a palavra desgraça tome conta da sua vida, mas fale com fé e declare as bênçãos do Senhor sobre tudo o que você faz. Que Deus abençoe sua vida e a vida de todos ao seu redor.